Sabe, às vezes o que mais nos esgota não é o que foi feito, mas o que ficou suspenso no ar. O não dito pesa mais que qualquer grito. Hoje, o que pesa mais em você? Hoje, o que pesa mais é esse vazio no peito que não sei explicar. Não é tristeza, não é raiva, embora elas apareçam de vez em quando, em ondas. É como se tudo estivesse suspenso, congelado, uma espécie de paralisia da alma. Desde aquele dia, doutora, eu não consigo mais entrar no meu quarto, no nosso quarto. Parece que a casa ficou contaminada. Cada canto me fala, me acusa. As paredes são como olhos. Mas não foi sempre assim. Antes, minha casa era meu refúgio. Eu sempre fui muito de dentro, sabe? Gostava de cuidar dos detalhes, dos cheiros, lençóis limpos, uma vela acesa, o bolo saindo do forno. Achava que podia construir um abrigo ali, que o amor era uma construção. E agora? Agora não consigo nem olhar pro fogão. A casa ficou fria, um túmulo de memórias que se recusam a morrer. Eu acordo no meio da noite com o corpo suando, mas sentindo gelo por dentro, como se estivesse deitada sobre pedras. É o mesmo sonho, repetido. Abro a porta e vejo de novo. A cena que não pedi para ver, que eu não queria ver. Minha sobrinha, minha menina, que eu vi crescer, brincar no quintal, fazer tranças nas bonecas. E ele, o homem que eu escolhi, com quem dividi tudo, ali, como se eu fosse invisível, como se tudo que eu sou, tudo que eu fiz, tivesse sido varrido como poeira para debaixo do tapete. Eu não gritei naquele momento. Eu não consegui. Senti minhas pernas cederem. A voz não saiu. Foi o corpo que falou por mim. Tive uma crise, não sei se foi pânico, desmaio, choque. Só lembro de acordar horas depois sentada no chão da sala, as mãos geladas. E desde então, doutora, eu sou um fantasma na minha própria vida. Não consigo olhar para minha irmã, a mãe dela, que me liga todo dia sem saber. Não consigo olhar para ninguém. Sinto vergonha, embora eu saiba que não deveria ser eu a sentir. Mas é como se a culpa tivesse se agarrado à minha pele, como se eu tivesse sido cúmplice de algo que não entendi. O que dói não é só a cena, é tudo que veio antes. Todos os momentos em que eu disse confie em mim, você é como uma filha para mim. E agora? Agora eu me pergunto em que momento eu deixei de ver. Em que momento o mal entrou na minha casa, calçou meus chinelos e deitou nos meus lençóis. Tem dias em que penso em fugir, vender a casa, sumir. Mas há algo que me prende. Não sei se é orgulho, se é medo, se é um desejo inconsciente de punição. E no fundo, talvez eu espere que alguém me diga o que fazer. Porque sozinha eu só sei me culpar. Quando a casa se torna um lugar estranho, às vezes não é ela que mudou, é o que você passou a ver nela e o que você não quer mais ver. Se fechássemos os olhos agora, o que apareceria primeiro lá dentro? Uma vassoura. Engraçado, não sei por que pensei nisso, mas é a imagem que me veio. Uma vassoura encostada atrás da porta da cozinha. Aquela velha vassoura de palha. Era da minha mãe. Ficou comigo depois que ela morreu. Eu costumava brincar quando era criança que ela tinha poderes, que podia varrer não só a sujeira do chão, mas também os pesadelos, as brigas, as palavras duras que às vezes enchiam a casa. Depois que me casei, levei a vassoura comigo, quase como um talismã. Era um gesto bobo, mas sempre me dava uma sensação de controle. Como se eu pudesse manter meu lar limpo de tudo que fosse ruim, de tudo que pudesse ameaçar aquilo que eu estava tentando construir. E veja só, agora ela está lá, encostada, esquecida, impotente. Como eu me sinto? Porque não há vassoura no mundo que possa varrer o que eu vi, o que eu senti. Nos primeiros dias depois, eu até tentei. Lavei tudo compulsivamente.
Troquei os lençóis, esfreguei o chão do quarto, joguei fora as roupas que estavam no cesto. Era como se eu acreditasse que limpando a casa eu pudesse limpar a memória. Mas foi inútil. Quanto mais eu limpava, mais suja eu me sentia por dentro, como se a sujeira estivesse em mim. E o pior, doutora, é que eu sinto que não sei mais quem sou. Eu era aquela mulher que todos diziam ser forte, que dava conta de tudo, que cuidava da família, do marido, da casa, que ajudava a irmã, que cuidava da sobrinha quando ela precisava trabalhar. Eu era a base. E agora, que base é essa que permitiu que tudo se rachasse por dentro sem perceber? Não consigo parar de me perguntar: será que fui cega? Será que fui ingênua? Ou será que no fundo havia sinais e eu escolhi não ver? Tem uma frase que minha mãe dizia: o que não se vê não dói. Mas ela estava errada, doutora. O que não se vê dói ainda mais quando finalmente aparece. E quando aparece, não dá mais para desver. Você disse que levava aquela vassoura como um talismã, um jeito de afastar as sombras. Mas as sombras não vêm de fora. Se você fechar os olhos agora e for lá atrás, quem ou o que você tentava varrer desde então? Desde pequena, sempre foi o silêncio. O que eu mais temia não eram os gritos, eram os silêncios. Minha mãe, ela era uma mulher dura, trabalhava muito, cuidava da casa sozinha depois que meu pai foi embora. Nunca soube direito por que ele foi. Ninguém falava sobre isso. Só que um dia ele não voltou. E desde então, minha mãe fechou-se num mundo que eu não podia alcançar. Eu lembro das noites. Eu me encolhia na minha cama com um travesseiro velho, que ainda tenho, guardado até hoje. Um travesseiro azul desbotado. Era meu amuleto. Quando a casa mergulhava naquele silêncio, eu imaginava que o travesseiro podia me proteger, que ele podia tapar meus ouvidos, esconder minha cabeça, como se o mundo lá fora deixasse de existir. Mas o que doía mesmo era a ausência do olhar da minha mãe. Ela não gritava, ela apenas não olhava mais para mim, não me via. Eu cresci assim, me acostumei a buscar os olhos dos outros, sabe? Quando me apaixonei pelo meu marido, foi isso que mais me prendeu. Ele me via. Ele me olhava com uma intensidade que eu nunca tinha sentido. Por isso, foi tão devastador vê-lo olhar para minha sobrinha daquele jeito. Foi como se toda a fome que eu carregava desde a infância, a fome de ser vista, de ser amada, tivesse sido esmagada num segundo. Ele não me via mais, e ela era só uma menina. Agora, eu fico me perguntando: será que eu sempre estive repetindo esse ciclo? Será que meu desejo de ser a mulher forte, de manter a casa limpa, de ser a base, não era só uma tentativa infantil de garantir que nunca mais alguém me deixasse invisível? Talvez, doutora, no fundo, eu sempre soube que havia algo errado, que meu casamento já não era tão vivo, mas eu não queria olhar para isso. Porque olhar seria como enfrentar o mesmo vazio que me engoliu quando meu pai sumiu e minha mãe fechou os olhos para mim. A vassoura, a limpeza, era só um ritual para manter as aparências. Mas agora não tem mais ritual que me salve. O chão inteiro desapareceu. O chão desapareceu, você disse. Mas quando foi que ele começou a ruir de verdade? Se você deixar a imagem vir, talvez veja as primeiras rachaduras. Eu sei exatamente quando começou. Foi numa tarde, eu devia ter uns 8 anos. Minha mãe estava limpando a casa, como sempre fazia. Ela tinha um ritual. Começava pelos quartos, depois ia para a sala, a cozinha por último. Enquanto ela limpava, ninguém podia atrapalhar. Mas nesse dia, eu lembro que queria mostrar a ela um desenho que tinha feito na escola. Era um desenho bobo, de uma casa amarela com um céu cheio de estrelas. A professora tinha elogiado. E por algum motivo, aquilo significava muito para mim. Esperei ela terminar os quartos. Esperei na porta da sala. Quando ela veio passando com o balde e a vassoura, eu corri para mostrar o desenho. Falei: "Mãe, olha o que eu fiz! Olha!"
Ela nem parou, nem olhou, só disse, com aquela voz fria, sem levantar os olhos, agora não, e continuou varrendo. Eu fiquei parada ali, com o papel na mão. O chão parecia ter sumido mesmo. Era como se eu não existisse. Eu vi o balde passar pela sala, a água suja se espalhar um pouco pelo chão. E vi o meu desenho cair sem querer quando tentei puxar a barra da saia dela para que ela olhasse. A água suja manchou o papel inteiro. As estrelas, o céu, a casa amarela, tudo se dissolvendo na sujeira. Minha mãe olhou para o papel no chão e, pela primeira vez naquele dia, me olhou. Mas não com amor, com raiva. Ela gritou: "Você não vê que eu estou ocupada? Você só atrapalha! Vai para o seu quarto!" Eu corri, subi as escadas com o papel molhado, amassado nas mãos, fechei a porta. E foi naquele momento que nasceu o ritual. Peguei meu travesseiro azul e decidi que dali em diante era ele que ia ouvir minhas histórias. Não ela. Nunca mais ela. Desde então, nunca mais tentei mostrar nada que fosse meu para ninguém. Nem meu corpo, nem minha dor, nem meu amor. Só fui abrir de novo quando meu marido apareceu. E hoje estou aqui, de novo, com as mãos sujas, de novo com um papel manchado. E sem ninguém para olhar. Você disse: "Nunca mais tentei mostrar nada que fosse meu." E, no entanto, talvez tenha tentado sem perceber. O que acontece quando passamos a vida guardando um papel manchado dentro do peito? É isso que me mata, doutora. É isso que eu não consigo entender. Eu passei a vida me dizendo que não precisava mostrar mais nada, que bastava trabalhar, fazer as coisas certas, seguir o roteiro, que mostrar meu amor, minha admiração, meu desejo era perigoso. Eu me tornei aquela mulher que faz tudo pelos outros, que cuida da casa, que cuida da família, que nunca traz um compromisso. Mas por dentro eu me sinto como aquela menina na escada. E o pior é que eu repeti isso, repeti com todo mundo, com amigos, com colegas de trabalho, com homens. Quando conheci meu marido, achei que era diferente. Ele me via, pelo menos eu achava. Ele dizia que eu era bonita, que era inteligente, que nunca tinha conhecido alguém tão dedicada. Foi a primeira vez que eu quis mostrar meu papel de novo, entende? Só que eu não sabia mais como. Então, eu passei a agradar, a fazer tudo por ele, a cuidar, a calar, a me moldar. Era uma troca. Eu cuidava, ele me olhava. Eu me anulava, ele me desejava. Mas agora eu vejo, isso também era um jogo, um padrão. Era a mesma casa amarela, a mesma vontade de ser vista. Só que, quanto mais eu fazia, mais eu sumia. Até que um dia aconteceu. Flagrei os dois, minha sobrinha e ele, naquele quarto. E o que me destruiu, doutora, não foi só a cena. Foi a sensação de que, de novo, meu papel tinha sido jogado no chão. De novo, o que eu era não servia. E eu me calei, na hora. Não consegui gritar, não consegui bater, não consegui fazer nada. Só desci as escadas como uma sombra. Peguei meu travesseiro, sim, aquele travesseiro azul. Apertei contra o peito e fiquei horas ali, sem falar, sem existir. Acho que eu aprendi a me esconder tão bem que nem eu mesma me encontro mais. E agora estou aqui, tentando entender por que eu repeti isso, por que eu não vi, por que eu fui de novo aquela menina com o papel sujo. Você pergunta, por que eu repeti isso? Talvez a pergunta também possa ser, o que dentro de você ainda esperava que desta vez o papel fosse limpo? Doutora, eu não aguento mais carregar isso. Cada palavra sua parece abrir uma fenda dentro de mim. Eu queria tanto que fosse diferente. Queria tanto que, pelo menos uma vez, alguém segurasse aquele papel sujo nas mãos e dissesse: "Não importa, é seu, e eu vejo você." Mas ninguém fez isso. Minha mãe nunca olhou. Meu pai sumiu antes de qualquer memória. Os homens que conheci só me viram quando eu era útil. Minha sobrinha,
Eu não sei nem o que dizer. Ela sempre foi como uma filha para mim. Minha irmã deixou a menina comigo a vida toda, enquanto vivia para lá e para cá. Eu criei aquela menina, doutora. Ela dormia no meu colo, me chamava de mãe às vezes. E aquele dia, aquele maldito dia, eu voltei mais cedo do trabalho. A chuva tinha apertado. Entrei pela porta de trás e ouvi um barulho estranho vindo do quarto. Quando abri a porta, lá estavam eles. Minha sobrinha, com aquele olhar perdido. Meu marido, com as mãos nela. Eles me viram, congelaram. Mas sabe o que foi pior? Não foi a cena, foi o olhar dela. Ela me olhou como quem diz, eu posso, e você não. Ali, naquele instante, eu vi minha mãe de novo. Eu vi aquela escada, eu senti meu corpo sumir. Eu não gritei, não bati, não chorei. Desci as escadas, peguei meu travesseiro azul, o mesmo travesseiro que eu abraçava quando era criança, quando não podia chorar alto, e me tranquei no quarto. Fiquei ali horas, ouvindo meu próprio coração bater tão forte que doía no peito. E a voz dentro de mim só dizia: você é invisível, de novo, inútil, ridícula. Eu quis morrer, não vou mentir. Teve um momento em que eu pensei, se eu sumir, ninguém vai notar, como ninguém notou na infância, como ninguém nota agora. Mas eu não consegui. Não consegui porque, lá no fundo, algo gritava, você não vai repetir tudo, não outra vez. Foi a única coisa que me fez levantar da cama no dia seguinte, a única. E agora, eu tô aqui, falando com você, tentando juntar os cacos dessa mulher que eu nem sei mais quem é. Porque hoje, doutora, não é só a dor da traição. É o luto por mim mesma, pela mulher que eu poderia ter sido. E que talvez nunca vou conseguir ser. Às vezes, o travesseiro azul guarda mais do que lágrimas. Guarda também aquilo que ainda não foi dito em voz alta. Se pudesse falar, o que seu travesseiro teria guardado todos esses anos? Ele teria gritado, doutora. Ele teria gritado tudo o que eu nunca ousei dizer. Que eu queria ter tido uma mãe que me olhasse. Que eu queria ter tido um pai que me dissesse que eu era suficiente. Que eu queria ter tido um corpo que não fosse tocado sem meu consentimento. Que eu queria, por uma vez que fosse, ter sido desejada como pessoa, não como função, não como empregada da casa, não como mulher para consertar um homem, não como mãe substituta para uma sobrinha que ninguém quis criar. Ele teria dito que cada vez que eu repeti o padrão, não foi porque eu não sabia, foi porque meu corpo sabia. Sabia que na repetição, ao menos havia um lugar, mesmo que fosse um lugar sujo, mesmo que fosse um papel velho, mesmo que fosse um travesseiro molhado de choro. Era o conhecido, era o que minha alma chamava de lar. Mas agora, doutora, eu vejo que o desejo não era meu, era da minha mãe, que me ensinou a ser objeto para sobreviver. Era do meu pai ausente, que ensinou que presença é um favor. Era do meu marido, que viu em mim uma mulher acostumada a ser invadida. E foi da minha sobrinha, que aprendeu com todos nós que amar é roubar. Roubar lugar, roubar olhar, roubar afeto. Eu não estou isenta. Em algum nível eu permiti, porque era o único idioma que eu sabia falar. Mas agora, aqui, falando, eu percebo. Meu corpo está cansado de repetir. Minha alma está exausta de tentar limpar o papel que não é meu. E aquele travesseiro azul talvez já tenha absorvido lágrimas demais. Talvez seja a hora de deixar que ele descanse, de deixá-lo como símbolo do que foi. E de buscar não um novo travesseiro, mas uma nova linguagem para existir. Sem vassouras, sem escadas, sem papéis velhos. Só o meu corpo, minha palavra, minha vida. E agora, que o ciclo foi visto, o que ainda permanece em seu corpo? Permanece um vazio estranho. Como se eu tivesse vivido trancada em um sótão por anos e agora alguém abriu a porta.
Eu não sei o que fazer com essa liberdade. Não sei se é real. Ainda me pego esperando por um novo golpe, um novo silêncio, uma nova repetição. Esses dias, peguei o travesseiro azul na mão. Não chorei. Fiquei olhando para ele, como se fosse um espelho. Ali, toda uma vida de lágrimas, toda uma infância que eu passei tentando provar que era amável. E um casamento que virou o espelho disso. Eu corri atrás de um homem que era só um eco do que eu nunca recebi em casa. Sabe, às vezes me pergunto quem seria eu se não tivesse passado por tudo isso? Se minha mãe tivesse me visto, se meu pai tivesse ficado, se meu marido tivesse sido um homem inteiro? Mas talvez essa pergunta não tenha resposta. Talvez eu seja isso mesmo, a mulher que atravessou um incêndio, a mulher que ficou. Ainda estou com medo, ainda estou com vergonha, mas hoje tem um fio de alguma coisa nova aqui dentro. Não sei se é força, não sei se é só cansaço, mas pela primeira vez não quero mais voltar. Não quero mais a casa amarela com as portas fechadas, não quero mais dormir em travesseiros que carregam o sal de lágrimas velhas. Eu quero, sei lá, talvez um travesseiro novo, talvez uma cama nova, talvez uma história nova. Acho que é isso. Veja, o mais difícil não é ver o ciclo, é suportar o vazio que vem depois dele. É como você disse, não sei o que fazer com essa liberdade. Mas talvez a liberdade não peça a ação imediata. Talvez ela peça apenas presença, um tempo de espera, um tempo de escuta. Porque só quando você puder estar com esse vazio, sem tentar preenchê-lo com mais do mesmo, ele poderá se tornar um espaço fértil, um espaço onde o novo pode nascer. Então, hoje, você não veio para se curar, veio para se habitar. E isso já é um começo imenso. Naquela noite, ela não soube o que fazer com a liberdade, mas, pela primeira vez, não tentou fugir dela.